Mais um episódio do TheCast no ar. Estamos aqui no Maceió Shopping, numa edição especial do episódio 300. 300 é uma data marcante, um momento marcante. No dia 9 de dezembro de 2021, nós começamos esse podcast com o episódio número 001. De lá para cá foram várias pessoas, vários nomes, várias histórias, inspirações, muita coisa boa, muito conteúdo bom que se passaram por aqui. E hoje estou tendo o prazer de gravar aqui no Maceió Shopping, num ambiente aberto, muita gente passando, muita gente olhando, muita gente sem entender o que é isso aqui, o que é que está fazendo, né? Então, mas, a você que não sabe bem o que é, aqui é apenas uma gravação de um bate-papo. O que hoje está em alta, o podcast, ele é hoje um conteúdo gerado de grande valor. O Brasil já é um campeão de audiência em podcast, embora tenha muita gente para conhecer ainda. 38% da população já conhece podcast. Entre 38 e 40, mas eu estou de olho nos 60, sempre assim, não é? E aí nós temos feito um trabalho nessa direção e hoje, com muita alegria, a gente está aqui gravando o episódio número 300. Para mim tem sido uma grande escola, tem sido uma lição enorme, um verdadeiro doutorado, aprendendo com muita gente boa, gente das mais diversas culturas, ideias diferentes e tudo mais. Mas vamos ao que interessa. Estamos aqui recebendo o Diego Lima. Ele que é empreendedor, visionário, está aqui presente no shopping, mas não somente no shopping, ele também está em outros lugares aqui de Maceió, mas está aqui para contar um pouco da sua história. Bem-vindo, Diego, ao nosso podcast. Obrigado, Jaelson, pela oportunidade, obrigado pelo convite, satisfação imensa. Um prazer grande tê-lo aqui. Sei que nesse coração aí, na sua vida, tem muita coisa boa para passar para a gente. Verdade. E eu quero começar pelo que interessa da tua história, como tudo começou para você entrar nesse caminho do empreendedorismo, de estar aqui fazendo negócios, levando um conhecimento e prestando um serviço aí com seus empreendimentos. Como tudo começou? Começou, acredito, desde cedo eu tive essa vontade e esse desejo por vendas. Primeiramente, eu acredito que o empreendedor tem que ter um pouco de vendedor, porque a gente lida com pessoas diariamente, a gente necessita e depende do cliente para que a gente consiga tocar e girar a roda. Então, desde os meus 14 anos, eu iniciei trabalhando muito cedo e aos 18 já trabalhava. Eu estava até recordando hoje mais cedo um pouco da história, interessante que iniciei como vendedor, como representante de uma determinada empresa, e comecei com um Fusquinha. Opa! Comecei com um Fusquinha. Temos algo em comum. Esse Fusquinha teve história. Na época eu já namorava com a minha esposa e juntamos as rescisões de um determinado trabalho dela e do meu e compramos o Fusquinha. Cara, deixa eu fazer um registro. A tua esposa te ama. Eu sei que te ama. A mulher que se apaixonava por um cara que tem um Fusquinha porque ela realmente gostava. É verdade. Como é o nome dela? Márcia. Márcia, um abraço pra você. Olha o homem do Fusquinha aqui agora. Mudou. E o Fusquinha teve história. Tem era história, cheiro de né? gasolina, era daquele jeito. O meu, além de cheirar a gasolina, o meu primeiro, né? Eu ainda tinha que descer pra empurrar muitas vezes, viu? Várias vezes. Então, eu iniciei como vendedor com esse Fusquinha. E a trajetória foi interessante, que na primeira empresa foi uma escola. O dinheiro do salário da comissão praticamente era todo para combustível. Era para conseguir rodar. Será que o Fusquinha do Diego bebia, é? Era. E com o decorrer do tempo, a gente foi adquirindo experiência, com uns 2, 3 anos depois, entrando em outra empresa no segmento de vendas também, até chegar a determinada empresa no ramo de telecomunicação, onde também fui vendedor, supervisor, e determinado aos 25 anos mais ou menos, aquela empresa fechou. Caramba. Eu, de certa forma, ganhando um saláriozinho bom na época, já tinha meus 2 filhos, casado. Com 25 anos? Com 25 já anos. Já tinha os 2 filhos? Já tinha os 2 filhos. Acaba macho. E, diante daquela situação, pensando, se eu for trabalhar CLT, como é que eu vou conseguir tocar diante de uma certa estabilidade que eu já tinha ali no momento? Foi quando surgiu, diante de várias empresas que eu já vendia, visitava, então saía pegando insights e ideias de fato, diante das necessidades que eu via do mercado. Foi quando eu comecei a primeira operação, vendendo, entregando em restaurantes, lanchonetes, pizzarias, clínicas, em estabelecimentos comerciais. Nessa pegada aí, eu fui, de fato, comprando, vendendo, por vezes no início eu mesmo entregando. Depois contratei uma pessoa que ela me ajudava na parte do telemarketing, ela vendia, eu entregava, até que um tempo depois a gente conseguiu botar funcionário,
comprar carro, veículo, Caramba. e assim vender no público, no privado, e assim a gente ir crescendo. Cara, eu vejo aí um ponto relevante que é algo de, em tese, ruim que aconteceu, porque você trabalhava numa empresa, a empresa Sim, quebrou, sim, né? É normal que você esteja ali, porra, empolgado e tal, e a empresa, uma empresa, quando quebra, mexe com a pessoa. Mas na tua cabeça naquela hora, né? sim. Perdeu o emprego, Foi um turbilhão de pensamentos e nós, como sacerdotes do lar, gestores ali do lar, a gente ficava ali. Eu me deparei numa situação, gratidão a Deus, primeiramente, e a minha esposa, que ela foi muito sábia também na época. E ela, na época, ela já tinha o emprego dela, já trabalhava. E ela dizia: "Eu não estou trabalhando, vá correr, vou lhe dar o boa, apoio e a gente boa. está aqui junto." E juntos, realmente, eu digo que ela, por vezes, é até mais idealizadora do que eu. Que benção. Eu tenho as minhas ideias junto com as idealizações dela e a gente toca os projetos. Muito bom. Ou seja, algo aconteceu que aparentemente tinha sido ruim, mas terminou sendo uma bênção. Sim, Né? Porque se você de repente não tivesse acontecido isso, de repente você estaria lá ainda limitado, sim, não é? sim, Naquela mesma, sim, naquela sim. mesma realidade lá. Nada contra o CLT, mas sim, com teto de limitação. sim. Não é isso? E com o decorrer dos tempos foi quando a gente, não só na parte dessa operação, foi quando, alguns anos depois, a gente botou a primeira operação no ramo de varejo. E a gente iniciou no segmento de descartáveis, embalagens, artigos para festa, confeitaria. E foi quando a gente botou a operação Demasplast. E D mais plástico. isso, fez 10 anos de operação. E, né, é uma escola, foi uma escola, só que no decorrer dos anos, como eu estava lhe dizendo até nos bastidores, terminou que de 5 anos para cá, a gente deu uma virada de chave. E ficou D mais atacado e varejo. Isso. Você converteu esse CNPJ. Mesmo CNPJ, só mudou. Então, exato. Você ampliou. Isso. Ampliou. Ampliamos para segmentação alimentar e outras situações também. Boa. Falando um pouquinho agora do Maria Pitanga. Maria Pitanga você trouxe para aqui quando e o que te motivou a trazer? Maria Pitanga foi uma história interessante. Maria Pitanga, a gente adquiriu essa operação recentemente. A Maria Pitanga é uma rede de franquias, já existe aí há mais de uma década já no mercado. A sede dela é em Fortaleza. É uma operação muito familiar, muito acolhedora. E antes de adquirir a operação, primeiramente, um abraço ao meu amigo Cristiano. Vai ter a oportunidade de nos assistir aí depois. Cristiano foi um dos primeiros franqueados aqui em Alagoas, onde ele colocou a primeira operação na Jatiuca, Maria Pitanga Jatiuca. Foi quando eu adquiri a operação da Jatiuca primeiro, e em seguida a gente abriu aqui no shopping. Então, a Maria Pitanga já existe aí há muito tempo. Foi quando a gente se deparou com um nicho de mercado, com essa sazonalidade que, por vezes, poderia existir o produto. Foi quando a gente ia a fundo, começou a estudar ele e viu que era um produto que não só seria um produto sazonal, que tanto no verão quanto no inverno, devido aos seus benefícios, ao que ele traz para a saúde, foi quando realmente nos empolgou a adquirir essa franquia. Então, casou com a Cristiano, teve que ir para outro estado por questões familiares. Foi quando a gente adquiriu a operação da Jatiuca e apareceu a oportunidade do shopping. Foi quando a gente Você estudou, ampliou, não tinha Maria Não Pitanga tinha. aqui. Você ampliou e trouxe para cá. e sentamos com o pessoal do shopping, Cristiano me trouxe, a gente conversou e fomos muito acolhidos. O pessoal do shopping realmente é uma família isso aqui, essa operação aqui. Como você estava dizendo aí, há mais de 40 anos, né? Vai fazendo 38 anos. Tivemos a oportunidade, Diego, de gravar com o Robson Rodas hoje de manhã. E para mim, como eu falei para ele, é uma satisfação estar aqui, porque eu vi esse shopping sendo inaugurado há 35 anos atrás. Ele chegou na cidade fazendo a diferença. Na época eu estava começando minha carreira assim, de trabalho, e muito liso, e pude fazer o meu primeiro cartão da C&A. E aí, quando eu saí com o meu cartão da C&A, me achei o cara, andava mostrando o cartão onde eu chegava, né? Então, assim, coisas da vida, né? Que acontece no seu desenvolvimento humano. Então, esse shopping, ele faz parte da história,
do alagoano, faz parte da nossa história, de muita gente que conseguiu subverter sua realidade, que conseguiu crescer, né, como é o nosso caso, como a gente costuma dizer, vencer na vida. E esse início, tudo é interessante, né? Quando você Sim. sai do marco zero, Sim, quando você sai do nada, assim, do bem básico e começa a evoluir. Então, o Maceió Shopping, ele tem essa história. E aí chega anos depois, o seu play, né, o seu negócio, que aqui está. Empreender nessa linha, nesse ramo de alimentação, porque termina você estando bem compenetrado na alimentação, né? sim. O seu atacado, o demais atacado e varejo, Supermercado, sim. supermercado, e termina tendo o produto, digamos, processado, né? Que é a comida. Sim. Como é empreender nesse mercado, numa economia como a nossa, numa realidade como a nossa? Qual é o seu maior desafio para que o negócio venha dar certo e como está dando certo? Eu digo que nós matamos um leão por dia. Nós somos empreendedores, por vezes realmente se deparamos e desmotivamos até, mas temos fé e escutei há muitos anos atrás de um amigo pessoal, empreendedor, Alex Pessoa, e ele disse: Diego, quando a gente monta na bicicleta, a gente não pode saltar mais dela. E isso, por vezes, quando eu me vejo ali, rapaz, tá difícil esse mês, como é que as coisas vão ser e tal, e eu me lembro dessa fala dele. E isso realmente faz todo sentido. Diante das circunstâncias e das dificuldades de mão de obra, que hoje em dia são um dos principais realmente fatores que a gente tem, por mais que a gente vista em mentorias, consultorias, treinamento, motivação, mas hoje a gente lida com uma dificuldade muito grande na questão de mão de obra, dos nossos colaboradores entenderem que são os nossos clientes, nosso principal patrimônio, onde a gente tem que realmente zelar, preservar, acolher o cliente ali. E eu falo sempre em reuniões pessoais que todos nós, principalmente os colaboradores, se tivesse o sentimento de tratar a empresa como se fosse sua, faria total diferença. Cada um tratasse ali a operação como se fosse sua. Se a açaiteria aqui fosse sua, você faria como? O mercado fosse seu, faria como? Lá tem um açougue, hortifruti, padaria, entre outros setores. Se fosse seu, você faria como aqui? A gente sempre tenta trabalhar isso pedagogicamente com eles para eles tentarem entender. Então, hoje em dia, eu acredito que a dificuldade de mão de obra são um dos principais pilares e fatores que fazem realmente se tornar desafiador os negócios. Muito bom. Diego, falando de negócio, eu queria fazer aqui um paralelo entre negócios e a espiritualidade. Hoje em dia, com o digital, se fala de tudo, nós ouvimos, né? Conteúdo para tudo. Mas, independente disso, existe uma corrente que acha que negócio é negócio, Deus é Deus, espiritualidade é espiritualidade e tal, não se mistura, enfim. Na tua visão, como empreendedor, como um homem de negócio, a espiritualidade, trazer Deus para dentro do negócio, a confiança, a fé, ajuda, tem a ver? É possível disso acontecer? Qual a tua visão sobre esse binômio aí? Deus, espiritualidade, no caso, e negócio. Como é que você enxerga isso? Eu acredito que o princípio de tudo é Deus. O primeiro pilar é Deus. Segundo, família. Terceiro, que vem o trabalho. Nada adianta eu focar na minha família ou no trabalho se eu não tiver Deus trazendo a paz que venha dar discernimento para conduzir tudo isso. Então, nos meus negócios, na minha vida, no meu casamento, na minha família, eu consagro diariamente tudo primeiramente ao Senhor. E eu acredito que é isso que me faz suportar e encarar diariamente as dificuldades do dia a dia. Muito bom. Eu queria trocar em miúdos essa sua fala, quando você diz assim, diariamente eu consagro tudo que tenho a Deus, inclusive os negócios. Para quem está nos assistindo e de repente não conseguiu interpretar bem isso, o que é a gente consagrar os nossos negócios a Deus, né? Eu estou perguntando isso por interesse, Diego, porque eu penso assim também e pela minha experiência de vida, hoje
mais ainda, entendo que esse é o caminho. É um caminho que nos traz conforto, que nos traz paz, que nos dá musculatura para enfrentar as adversidades. E aí, eu volto a falar para você nesse sentido, na prática, no sentido prático, como é que você consagra seus negócios a Deus? Orando. Quem tem o hábito de orar, cada um na sua religião, na sua forma de conversar com Deus. Eu tenho o hábito de diariamente conversar com Deus. Conversar com Deus como um amigo. Conversar a Deus como sabendo que Ele está ao meu lado, que Ele está aqui junto com a gente, que Ele está próximo daqui, desde ontem, diante das turbulências ou situações, para fazer acontecer da melhor maneira hoje, trazendo há muito tempo atrás as pessoas que você pensou em idealizar e trazer para cá, me capacitando, me dando sabedoria, me dando livramento para estar aqui também hoje, com um pouco da minha experiência, com um pouco do que eu já vivi, para, de uma certa forma, impactar algumas vidas, pessoas. Então, diariamente eu tenho o hábito de conversar com Deus, de fato, de literalmente estar ali conversando, agradecendo, por vezes até sendo ousado em reclamar com Deus, o porquê daquilo, o porquê de não ter acontecido aquilo daquela forma que eu pedi. E Deus fala, e Deus responde, e Deus diz, sempre da maneira dele. Se não for naquele momento, durante o dia, ele usa uma pessoa, usa uma circunstância, usa uma ocasião e me faz entender o porquê. Não foi da forma ou do jeito que eu pensei. Que maravilha. O que você falou aí é uma coisa bem interessante. Deus fala. Deus fala, Deus com fala, certeza. né? Para quem está nos assistindo, de repente você vai se aprofundar um pouco mais e descobrir o que é que estamos falando aqui. Não é isso? Verdade. Mas vamos lá. Na tua trajetória ainda como empreendedor, investindo aqui nesse shopping, com o seu negócio, a gente falando do digital, falando da tecnologia, né? Dá a entender que o teu negócio, tipo, cara, tu mexe com alimentos, né? Alimento você não tem como comer virtualmente, né? Não descobriram nem a inteligência artificial. Você se alimenta, você tem que ter a alimentação na mão, né? Você não tem ainda aquela pílula que você toma para dizer que tomei e aí eu não vou precisar mais me alimentar essa semana. Não existe essa. Enfim, pensando assim, o digital para você, a tecnologia em si, como é que você encara isso? Tem servido? Você tem usado ela? Como é que tá teus negócios diante disso aí? Redes sociais, inteligência artificial, tecnologia. Teus negócios têm a ver? Como é que você evolui considerando isso? Eu acredito que hoje em dia o digital é fundamental para qualquer operação, para qualquer empresa. Lá a gente tem uma equipe de marketing que toma conta, assim como aqui nos nossos negócios, na saiteria, nos outros negócios, onde utilizamos de várias especialidades, a questão do tráfego pago, a questão da visibilidade, de consultoria e mentoria voltada para a área do marketing em si mesmo, mas hoje em dia, para se vender, tem que aparecer na rede. Hoje, de fato, eu digo, como empresa, a gente literalmente tem que estar realmente aparecendo, mostrando o que tem, os benefícios de aquele produto, o que ele traz de benefício para a sua saúde, se for para produto físico, o que é, como pode ser aplicado, como pode ser usado, mas de fato, sem o digital hoje em dia, eu acredito que as empresas não conseguem ter de fato o resultado que é esperado. Boa. E você faz uso disso? Com certeza. Profissionalmente. Profissionalmente, boa. Muito bem. Aí eu pergunto, profissionalmente, pessoalmente você explora pouco? Eu sou meio acanhado quando eu parto para o meu Instagram pessoal, eu não tenho aquela flexibilidade que eu digo que eu dou a ideia para os meus liderados e eles são excelentes executores. Mas você tem que aparecer mais. Vou fazer uma apelo ali para sua filha, para o seu filho. É verdade. Estão no digital. Olha, empreenda no seu pai para que ele possa aparecer mais no digital. Não é isso? Isso aí eu tenho que trabalhar mais em mim. Mas eu entendo isso, sabe, Diego? É normal, porque assim é um negócio desafiador, mas eu aproveito e faço mesmo o desafio. É interessante sim que apareça. Eu sei que é desafiante, é desafiador, mas é possível. Sim. Então, o teu conteúdo, a tua história, a tua essência,
ela pode ser muito útil no sentido de levar adiante para as pessoas. E assim, obviamente que a gente tem um cuidado enorme quando a gente fala nisso, porque a internet em si, as redes sociais em si, ela também oferece um certo perigo, Verdade. principalmente para a juventude, né? Para a galera que está chegando aí, que fica consumindo e gerando dopamina o tempo todo no TikTok. Mas, tirando isso, tem um lado bom. Verdade. E aí eu faço um desafio a você para você avançar mais, Sim, entrar sim, no sim. digital, para que você possa levar adiante, inclusive ensinar o que você hoje já aprendeu até agora, entendeu? Isso é Verdade. importante, muito Verdade. importante. Mas, Diego, me diga uma coisa, como é que você vê o futuro dos negócios? E aí vamos falar de forma bem generalista, dos teus negócios e dos negócios no Brasil. Na tua visão, e eu não vou nem perguntar se você é otimista, vou dispensar essa pergunta, mas como é que você enxerga daqui a 3, 4, 5 anos? Como é que você vê esse processo do mundo dos negócios, do varejo, enfim? Eu acredito muito nesse país. Eu acredito que o Brasil é um país muito rico. Hoje em dia se encontra muito polarizado, mas é um país muito rico. É um país que temos um povo muito batalhador e muito realmente guerreiro. E a oportunidade que eu tive de quando a gente viaja para levar nossa filha lá, tanto quando fomos levar ela e tal, então a gente vê que o brasileiro, por onde vai, ele se destaca. Então o brasileiro realmente é guerreiro. E se somarmos força para de fato a gente conseguir pensar para um Brasil melhor com esse mesmo propósito, a gente consegue fazer uma economia diferente. A gente consegue de fato fazer essa roda girar. Então, se nós realmente, desde empreendedores aos nossos colaboradores como um todo, todos nós somando força, dando o nosso melhor, a gente de fato consegue fazer uma nação melhor, consegue fazer um comércio melhor, consegue fazer um Brasil melhor. Nesse ponto você acredita também? Acredito. E de certa forma, se a gente conseguir de fato somarmos força e por vezes deixarmos o pessimismo de lado, que por vezes isso termina nos acompanhando diante do que a gente vê, do que a gente se depara, diante do que a gente assiste. Então a gente tem que de fato deixar de olhar um pouco mais o que grande mídia vem a mostrar, ou coisa do tipo, mas para de fato a gente somarmos força e executar. Como é que você vê, no caso, você se vê daqui a 5 anos? Você, Diego, empreendedor, você empresário? Grande Daqui a pergunta. boa pergunta, porque junta ao familiar e junta ao profissional. Tenho 2 filhos adolescentes, uma filha de 17 anos e um filho de 14. Uma filha já fomos abençoados e agraciados, que essa filha estuda lá fora, ganhou uma bolsa de estudos lá fora e ela estuda nos Estados Unidos hoje. Temos um filho também de 14 anos que está pretendendo ir agora em janeiro também para lá, estudar lá fora. E eu e minha esposa estamos aqui, tocando os negócios. Temos ideias, temos planos para a rede da Maria Pitanga. Peraí, mas você quer levar a Maria Pitanga para os Estados Unidos? Quem sabe? É um desejo do coração, é um desejo também da franquia. Já existe franquia lá fora, em Portugal, já existe. Então, é um sonho nosso também. E tem locais aqui também no Nordeste que a gente também pode vir, em Alagoas, pode também vir a ampliar também. Muito bom. É uma boa visão. Eu vou aproveitar o gancho e pela informação que você passou de ter filhos, ter uma filha, né, estudando fora. Eu, inclusive, tenho um filho também com 14 que planeja isso. A mãe, toda vez que diz que ele disse que vai, a mãe diz que vai também. Eu disse, então eu vou ter que ir, porque eu não vou ficar sem a mulher aqui. Sem a esposa. Mas, na tua visão, como é que você sofresse muito quando ela foi? Como é que você administra isso de boa? E com que olhar você olha para isso aí? Eu digo que realmente de boa nunca foi, mas a gente sofreu para poder proporcionar o melhor para ela. A gente, de fato, até hoje, não vou dizer que a gente não sofre, mas a gente aprendeu a lidar com a distância. Hoje em dia o digital, as ligações, videochamadas fazem toda a diferença, mas eu acredito que foi realmente uma das experiências mais difíceis, ou a mais experiente ou a mais difícil da minha vida. Foi o dia que eu deixei ela na escola com a minha esposa, com o meu filho. Quando eu voltei pro hotel, eu senti parecia que tinha sentido era morte em mim, algo que eu nunca senti algo igual, parecido. Foi uma experiência realmente
que me marcou bastante. Então, foi difícil, mas aí foi onde me apeguei a Deus, pedi a Deus realmente para que Ele tirasse aquele sentimento do meu coração, que ali o que a gente estava fazendo, a gente tinha consultado já Deus antes. E Sim. Deus, de fato, já tinha dado a permissão dela ir. Então, foi quando, de fato, a gente se sentiu em paz. No decorrer do tempo, a gente tinha os momentos de solidão, de tristeza, de choro, muitas noites de choro. Mas, graças a Deus, hoje em dia a gente vê ela, ano que vem, se formando lá, no 3º ano do ensino médio, já aplicando esse ano para fazer faculdade lá, ano que vem já. Quer fazer a faculdade lá também? Faculdade lá também. Que massa, velho. Que massa. Mas, graças a Deus, assim, a gente vê que realmente foi a melhor opção para ela, de fato, concluir seus estudos lá, a visão de vida, a visão de mundo, a visão de família, as responsabilidades, o crescimento que ela teve como mulher. E hoje, quando a gente vê ela aqui, vê o quanto ela cresceu. Tá uma linda mulher. Muito bom, muito bom. Satisfação em tê-lo aqui. Estamos aqui no Maceió Shopping com o episódio 300, aqui batendo papo com o Diego, ele que é empreendedor aqui do Maria Pitanga e do demais Atacado e Varejo, enfim. Quero te agradecer, cara, por estar aqui. O bate-papo contigo está sendo tão bom, tão leve, que dá vontade de ficar aí, a gente, assim, confabulando coisas da vida e de família. Estou muito feliz em conhecer você pessoalmente. Amém. E Obrigado. aqui, só quero ouvir, antes de você se agradecer, como é que está sendo a tua experiência, pelo que eu percebi, é o seu primeiro podcast que você está gravando, Sim, né? sim. Você começou já assim, nível hard, né? Gravando lá já em público, assim. Como é a tua experiência de estar aqui no episódio 300 do TheCast comigo? Gratidão, primeiramente, a Deus e a você, já é só aí pelo convite. E lhe parabenizo por esse projeto realmente é lindo e abençoador. Porque se a gente parar para analisar a fundo as pessoas, os profissionais, as personalidades que você já conseguiu trazer nessa sua trajetória aí, não é fácil. Já dá para demonstrar que, de fato, você tem uma história gigante aí e, de fato, você vai voar. Voar muito, muito longe mesmo. Pela sua personalidade, pela sua pessoa, pelo pouco que eu já lhe conheci, pela pessoa que traz leveza e paz e tranquilidade. Estou me sentindo à vontade porque você traz essa leveza e essa de forma leve, conduzir o negócio. Porque, por ser meu primeiro podcast, está sendo muito bom e leve. Muito bom. Cara, eu faço minhas suas palavras, eu também estou muito feliz em você estar aqui. É um episódio ainda pequeno, mas eu estou te convidando para você conhecer nossa estrutura. Top. Tenho interesse em a gente falar de outros temas, Top. você conhecer esse universo. Você também passa essa energia, a gente vê Deus na sua vida, isso é importante demais. Amém. E para mim é prazeroso estar aqui com você. Amém. Obrigadão mesmo. Quero agradecer a você e desejar toda a sorte de bênção, que você continue sendo esse exemplo, não só de empresário, mas de pessoa. Amém. Empresário nós temos muitos até muito bem sucedidos, mas esse que a mais faz toda a diferença, né? Que Deus Verdade. continue nos abençoando, abençoando a sua vida, da sua esposa e dos seus 2 filhos aí, dessa família linda. Amém, Tá meu certo? amigo. E você que nos segue, nos acompanha, estamos terminando aqui mais um episódio 300 do TheCast. Estivemos aqui com um convidado especial, Diego Lima, ele que trouxe aqui um testemunho de vida muito bom. Termino esse episódio muito feliz e desejando a você que nos segue, nos acompanha, toda sorte de bênção também. Aproveite para pedir que você siga a gente no nosso canal no YouTube. Nosso canal hoje é o Destravo TV. Destravo TV é uma TV digital, onde tem lá muitos episódios de outros tipos de podcasts e de programas. Vai lá, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Muito obrigado, até a próxima. Aprove Deus.